Buenas! Então aqui com mais um episódio do podcast Movimento TLP. Seja muito bem-vindo, aqui é o Max Pena falando com você. E eu sou a doutora Camila Furtado. E queria começar aqui te dando as boas-vindas por estar aqui, excepcionalmente nessa segunda-feira. Não, excepcionalmente não, né? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós estamos aqui com você. Normalmente ao vivo, excepcionalmente, hoje agora sim, excepcionalmente, hoje a gente deixou aqui um conteúdo gravado, que provavelmente esse horário nós estamos lá pelas bandas do Centro-Oeste brasileiro, desfrutando as fazendas, desse cultivando mundão. soja e gado e muita coisa por aí. Mas a gente não podia deixar de cumprir com o nosso compromisso aqui desse podcast semanal. Então seja muito bem-vindo você que está nos assistindo aí no Facebook, no YouTube, e você também está no Instagram, e também você que está nos ouvindo no podcast, lá no podcast Movimento TLP, ou aqui no podcast Movimento TLP, que está disponível em todas as plataformas aí, tanto no iTunes, plataformas do Google, no Spotify, em breve no Deezer, SoundCloud, está tudo lá disponível para você poder nos ouvir. E sempre, toda segunda-feira, de manhãzinha, já tem um episódio novo lá liberado para você. E segunda-feira, às 8 horas, ao vivo nos canais, você pode nos assistir enquanto a gente grava esse podcast. Legal? Às 8 da noite. Às 8 da noite, horário de Brasólia! E é isso aí. Qual é o movimento mais importante que essas pessoas têm que fazer agora, Camila? Me ajuda aqui a engajar essa turma. Tem um botão aí muito importante, que é um botão que ele demonstra que você não é egoísta de guardar o que é bom só para você e que você compartilha com as outras pessoas. Então, eu acabei de dar, deixa aqui. Que botão que é esse? Compartilha! Clica em compartilhar para que você nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas, para o maior número de pessoas possíveis, e também porque essa mensagem pode ser a mensagem que alguém que você conhece, alguém do teu meio social esteja precisando ouvir nesse momento. Então, não seja egoísta de guardar o que é bom só para você. Compartilha também para ajudar uma outra pessoa. Exatamente. A nossa missão aqui nesse podcast é colocar você em movimento. Esse é o nome do podcast, é o Movimento TLP. TLP é um acrônomo. Eu aprendi agora como é que fala. É um acrônomo para Taca-le-pau, meu filho. Então, é para você entrar em ação. É um movimento para que você entre em ação. E a primeira ação que você tem que fazer aí é clicar no botão compartilhar, levar essa mensagem para o maior número de pessoas, nos ajudar a impactar positivamente essas pessoas, né? Então, se você está aí no podcast, tem mais uma coisinha para você fazer. Deixa a sua avaliação desse podcast. Coloca aí as estrelinhas, 5, 4, 3... E aí tá bom, não, tá bom, pode ser. Se você não gostou, deixa 2 e 1 também. Tem que ser sincero. Tem que ser sincero. Coloca aí a sua avaliação, já assina o podcast. Se você tá no YouTube, clica no sininho para você ser avisado quando a gente entrar ao vivo, quando subir vídeo novo para você, legal? E aí, hoje, como eu falei, o podcast ele é excepcionalmente gravado, a gente tá em uma viagem, mas a gente não podia deixar de cumprir aqui o compromisso com você e trazendo um assunto que tá um pouco na moda, né? As pessoas, na verdade, esse assunto, eu vou ser bem honesto para você. A primeira vez que me foi falado, eu fazia parte de uma ONG chamada IESEC. Então, se você que está aí assistindo ou nos ouvindo já ouviu falar, eu trabalhei alguns anos com essas pessoas, e a IESEC ela traz trainees, né, que a gente chama, que são estagiários voluntários de outros países para trabalhar aqui e levam brasileiros para fora para fazer esse intercâmbio cultural. E nesse intercâmbio cultural, lá na IESEC, foi uma escola de liderança para mim, foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. E eu não tinha a menor ideia do que era. Porque é uma palavra estranha, é difícil de não você falar. Bonita. Ainda bem, né, que não é bonita. Porque enrola, o significado dela também não é bonito. Enrola a língua para falar, tipo. Então a gente vai falar hoje do que, Camilinha? Do que? Tchananana. Procrastinação, meu filho! Ah, não! Não, procrastinação, não! Exatamente. Hoje o tema do nosso podcast é procrastinação.
E aí eu quero saber primeiro o que é procrastinação, Camila? Procrastinação, vamos falar de um modo bem simplório, né? De um modo bem do jeitinho que a minha avó fala, nada mais é do que você simplesmente não fazer o que precisa ser feito. É você adiar, é você dar desculpas para as ações que você precisa cumprir ou que você vai levando com a barriga. É o famoso amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço e o amanhã nunca chega. E isso vale para todas as áreas da sua vida e da nossa vida, né? Porque isso acontece também com as pessoas que vos falam aqui. Então, procrastinação nada mais é do que você procrastinar alguma ação, ou seja, você deixar de fazer, você adiar, você não cumprir com o teu compromisso e fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, independente das circunstâncias, independente do teu humor, independente da tua energia, independente da sua vontade. É fácil fazer isso, Max? Não, fácil não é, né? Na verdade, quando eu descobri o que era procrastinação, eu me descobri um procrastinador. Não, foi um momento difícil, eu descobri imagino. as duas coisas, mas assim, quando você fica pensando, procrastinação, o nome é bonito, né? Mas é como você falou, na verdade é uma palavra bonita para explicar algo que a gente. Eu não acho bonito. Não, eu digo bonito no sentido de uma palavra, tipo, parece uma palavra cult, é assim, isso, né? uma palavra. Do vocabulário mais robusto. É isso que eu quis dizer, Mas é uma palavra para simplesmente explicar algo que acontece na vida das pessoas, né? Desde a pessoa mais simples até a pessoa com a cultura mais elevada, ela tem o mesmo problema, que é simplesmente empurrar com a barriga. Né? E não fazer aquilo que precisa ser feito. Agora a pergunta que não quer calar é: por que as pessoas fazem isso? Porque isso é inerente do ser humano. O ser humano, nosso cérebro, ele não foi feito para gastar energia. Explique melhor, doutora farmacêutica. O nosso cérebro é muito simples. Todo pensamento, toda ação, todo movimento que nós fazemos, né? Então, seja para se alimentar, seja para andar, para pensar, para respirar, para ter os nossos órgãos todos funcionando, os nossos pensamentos, para a gente poder falar, mexer com as mãos, enfim, para tudo que a gente faz, requer energia do nosso corpo. Okay. O nosso corpo é um organismo vivo, né? Uma máquina que tem várias coisas acontecendo nele ao mesmo tempo, como se fosse um departamento de uma fábrica mesmo. Okay. Tem vários setores e em cada um desses setores tem uma coisa acontecendo. Tem lá os soldadinhos que estão trabalhando no cérebro, os soldadinhos que estão trabalhando na parte circulatória, os soldadinhos que estão na parte respiratória e por aí vai. E tudo isso gasta muita energia, de verdade. É um gasto energético para executar essas ações. Ok. O nosso corpo ele já se desgasta demais só para nos manter vivos. Já é um desprendimento de energia muito forte. Quando você precisa executar mais coisas, fazer mais ações, coisas que estão além do que só manter o teu corpo vivo, você vai demandar mais energia. E o teu corpo não é bobo. O nosso corpo não é bobo. Ele não quer gastar mais energia. O nosso organismo não foi feito para ficar cada vez mais gastando energia. No modo dele, porque ele prefere estar em stand-by, cumprir só o papel dele e beleza. Mas claro que isso não é assim, porque nós, seres humanos, buscamos muito mais coisas. Buscamos, a gente vai fazer uma atividade física, vai trabalhar, vai buscar um crescimento em vários sentidos, se relaciona, tem família e tal. E isso vai gastando energia. Quando são ações principalmente relacionadas ao que é importante para a gente, para o indivíduo, vai requerer muito mais energia para executar essa tarefa. Por quê? Porque você precisa conciliar isso com mais um montão de coisa que está acontecendo na tua vida ao mesmo tempo, né? A gestão do tempo, ser produtivo, conciliar com família, com amigo, com trabalho, enfim. E aí o que você fica? Procrastinando o que é importante para você, porque tudo naquele momento é mais importante do que o que você precisa fazer, porque o que você precisa mais fazer naquele momento vai gastar mais energia. E isso que você falou é cientificamente comprovado.
Tem uma lei aí, né, que a gente chama de lei de Parkinson. Lei de Parkinson que chama. E ela diz assim, que o trabalho se estende a todo o tempo que você tem disponível para fazê-lo. É mais ou menos isso. Eu não me lembro a citação exata, mas a ideia é o quê? Se eu tenho uma atividade para fazer, as probabilidades são... Eu tenho uma atividade qualquer para fazer. E aí eu vou chamar você que está nos ouvindo aqui, você que está nos assistindo. Se você já fez faculdade, se você já passou pela escola, né? Os trabalhos de faculdade são clássicos. Aquele TCC que você deixou para fazer nas últimas 2 semanas ou na última semana. Eu lembro eu sou formado em engenharia, o meu TCC de engenharia, é óbvio, eu fui construindo ele aos pouquinhos, não na velocidade que deveria, mas assim, o que precisava ser realmente feito, digitado ali, foi feito nos últimos 15 dias. De 1 ano e meio que eu tive para fazer. Formatação, aquela coisa toda. E aí, na hora, o que aconteceu? Na hora que eu fui fazer a impressão, saiu a impressão errada e eu perdi um montão de pontos, porque eu não tive tempo hábil de resolver. Mas o ponto é... Quer dizer, o tempo você teve. Exato. Eu não me planejei direito para poder ter o tempo hábil para resolver. Obrigado por me corrigir. E o ponto, a lei de Parkinson, ela fala exatamente isso. Então, se talvez... O que ela diz? Nessa situação, se eu tivesse 6 meses para fazer o mesmo trabalho, as probabilidades são que eu faria o trabalho, conseguiria fazê-lo em 6 meses. Se eu tivesse 3 meses, as probabilidades são que eu ia dar um jeito, eu ia conseguir executar esse trabalho em 3 meses. Então, o trabalho, ele dura o tempo que você tem disponível. Por isso que uma das maiores armas contra a procrastinação é você ter a organização das atividades com prazo para você entregar. As metas. As metas, exatamente. As metas, mas elas com prazo. Então, por exemplo, se eu tenho... porque meta sem prazo não é meta, né? Isso, exatamente. Se não tem data para cumprir... O conceito do SMART lá, muito bem colocado. E você ter o prazo para você fazer... E aí tem uma outra sacadinha que é o quê? Você fazer compromisso com outras pessoas em cima desse prazo, para você conseguir vencer a procrastinação. Então, dói, né? Óbvio que dói, porque vai te incomodar. E a gente tem alguns colegas aí que devem estar, inclusive, ouvindo aqui, assistindo a gente aqui agora, que são especialistas em fazer isso que o americano chama de accountability, né? O que é o accountability? É você prestar contas. Então, um passo grande para você vencer a procrastinação, quando você seta datas para aquilo que você está fazendo e você presta contas para alguém. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que têm uma rede social movimentada, que elas assumem um compromisso público na rede social, né? Eu já usei desse artifício para algumas coisas no passado, né? E a responsabilidade de você fazer aquilo aumenta muito, a chance de você procrastinar diminui muito. Então, quando você assume um compromisso com outra pessoa e você começa a prestar contas daquilo que você está fazendo, você está sendo accountable, acho que é assim que se fala em inglês, você está usando do accountability, isso eu tenho certeza que é assim que fala, o accountability, né? Você está sendo uma pessoa que tem accountability. E quando você tem accountability, dificilmente você não faz as coisas. Inclusive, essa é uma estratégia que a gente usa dentro lá da tribo, né? A gente tem um grupo lá de pessoas do setor de farmácia, de empreendedores, na sua maioria, ou que tem o próprio negócio, ou que empreendem dentro de outros negócios. E a primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando ela entra no grupo é o quê? Encontrar o que a gente chama lá de AP, né? O que é o AP? É o seu Accountability Partner. O que é o Accountability Partner? E aí fica uma dica aqui para você também que está assistindo, que está nos ouvindo aí. O que é o Accountability Partner? É aquele parceiro que vai te ajudar a você se manter em movimento, literalmente, né? A você não procrastinar as coisas, exatamente. Então, é o cara que ou a mina, né? É o cara ou as minas que vão te ajudar lá, fazer o follow-up com você, cobrar ali, por que não fez, o que aconteceu, quando é que você vai fazer, me fala, nananã, aquela famosa... Tudo começa na segunda-feira, né? A dieta da segunda-feira. A segunda-feira eu começo a organizar minhas finanças. Que as segundas-feiras são o dia mundial do recomeço ou do começo. Tudo, né? Tudo que você vai começar na segunda-feira. Aí a parte ruim disso é que
na maioria das vezes, essa segunda-feira nunca chega para as pessoas. É sempre a próxima. É sempre a próxima segunda. Isso é o quê? Procrastinar. Procrastinação, exatamente. Então, você tem várias armas, você vai ter que identificar o que é aquilo que está te travando, mas o primeiro ponto de tudo isso que a gente falou aqui, a gente deu vários insights aqui sobre procrastinação, o meu ponto de vista é a pessoa entender que ela está procrastinando. Exatamente. E ela querer deixar de procrastinar, porque tem gente que tá tudo bem, ele quer continuar procrastinando e tá beleza. Exato, e fazendo um adendo para isso que você falou, que eu acho importante, o primeiro é o reconhecimento, e o segundo é, você não querer procrastinar não significa que essa vontade não vai bater. Sim, que vai bater, vai ter certeza. Dia que você tá muito cansado, você vai querer deixar de lado ou o teu compromisso, por exemplo, você assumiu de ir na academia todo dia, vai chegar o dia, hoje eu não vou porque tá chovendo, hoje eu vou porque tá cansado. Isso é procrastinar. Exato. É você não fazer o que tem que ser feito, o compromisso de algo seu para você mesmo, que é importante para você, exatamente, né? Com algo que você tem que cumprir. Mas estar presente para isso, falar assim, não, quando essa procrastinação bater em mim, porque vai bater, dia após dia, vai bater em vários momentos da vida, eu estou consciente para vencer isso. Porque senão de nada adianta todo o resto que nós falamos aqui. E para que isso vire um hábito, né? Então, o hábito é tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. São hábitos. Eu tenho hábitos bons e hábitos ruins. Então, você lutar contra a procrastinação, que ela sempre vai vir, cara. De verdade, assim. Qualquer pessoa... Ontem eu estava assistindo stories no Instagram de um top player aí do mercado que eu acompanho. Eu gosto muito do trabalho, do jeito que ele faz. E ele é um cara que, para mim, é um exemplo de engajamento, sabe? Ele faz exercício todo dia, o cara mega empenhado, a palavra dele é muito lei, a palavra dele é lei mesmo, que é uma coisa que a gente tem muito forte, a nossa palavra ser lei, de cumprir aquilo que você fala. E ele gravou um stories falando assim, cara, eu sempre gravo stories aqui falando para vocês, dando uma palavra, né, para você seguir em frente, vai que tudo, mas eu vou fazer algo diferente. Hoje, eu não quero ir para academia, eu não gosto de correr, porque ele ia correr, e ele fez um compromisso público, ele usou do artifício do compromisso público, falando que vai correr uma meia maratona agora no meio do ano. E aí ele falou assim, eu acredito que foi uma decisão errada eu assumir esse compromisso, porque eu estou muito despreparado, então não está indo no ritmo que eu gostaria, mas a parada é que eu assumi o compromisso. A parada é que eu tenho que fazer isso. E eu não tô com a menor vontade. A minha vontade agora é exatamente... Ele tava gravando assim, sentado no sofá. A minha vontade agora tá chovendo lá fora, caindo o mundo lá. Tudo favorecendo. Tudo. Exato. A minha vontade agora é ficar aqui sentado nesse sofá. Eu não quero sair. Cara, não quero sair, de verdade, eu tô sendo muito honesto com você. E eu tava vendo assim, falei, caramba, eu não acredito que ele vai dar uma desculpa pra falar que não vai. Aí deu 30 segundos, ele falou isso, ele falou, mas eu me comprometi. A minha palavra. E eu sei que o certo é eu ir. O certo não é eu ficar aqui procrastinando. Então eu preciso ir para educar o meu cérebro a fazer o que é certo. Cumprir. E aí ele foi. E aí depois gravou um story depois todo rebentado, né, da academia lá, e falando das liberações de hormônio, que daí você pode até explicar melhor do que eu como é que isso funciona, mas que a sensação de prazer depois de você ter executado algo. Muito, e uma sensação de recompensa pra gente mesmo, né, de vitória, de você fala assim, nossa, eu consigo mesmo, eu sou capaz, é só eu querer que eu vou lá e faço. E aí a pessoa se sente muito bem. Né? Isso dá força, isso dá energia, isso faz com que a gente se sinta mais forte, mais poderoso, mais poderosa. Então, isso é importante, mas é algo para você entender que você vai ter que vencer, ou talvez não dia após dia, mas volta e meia ela vai bater na sua vida. Vai ficando mais fácil. Tem coisas, por exemplo, que vão ficando mais fácil quanto mais você treina. Mas o ponto é que, assim, sempre o próximo nível que você estiver indo, para qualquer coisa que seja, então se eu quero ir para academia, se eu quero ir, sei lá, eu tô começando um curso novo, ou eu tô me desenvolvendo em outra área, ou agora eu vou comer direito, sempre um passo que te leva para o próximo nível, ele vai doer. E quando a gente sabe, a gente sabe que vai doer. Porque eu estou expandindo minha zona de conforto, certo? Quando eu expando minha zona de conforto, dói. E em qualquer área, tá? Então, se você
que está ouvindo aí, por exemplo, agora eu comecei a aprender de finanças, né? Eu tenho investido muito tempo meu para aprender de finanças de várias fontes. E, cara, às vezes eu olho, assisto um vídeo, olho e falo assim, caramba, meu, nunca vou conseguir fazer isso. Aí no momento que eu falo isso, eu uso o meu gatilho aqui, né? Eu tenho a minha pulseirinha também, que o pessoal gosta aí, puxo, dou um tapinha na testa e falo, opa, que nunca o caramba. Porque você tá no momento de expandir sua zona de conforto com algo novo, e sempre dói quando você vai expandir sua zona de conforto. Como a gente sabe que vai doer, que é o que eu estava dizendo, a tendência da nossa mente é fazer com que você não faça, porque vai doer. Exato. Então, ela contraditório. Sua mente não quer gastar energia e ela quer te proteger da dor. Exatamente, porque vai doer. Então, ela é igual a água, ela vai te jogar para o caminho mais fácil. E aí começa aquela vozinha, little voice na sua cabeça, falando, vamos lá, Netflix, saiu a temporada nova do Billion, senta lá para assistir, saiu a temporada nova do Suits, né? Dá para ver que eu tô olhando a Netflix lá. Mas é isso, ela fica trabalhando na sua cabeça para que você faça o que é mais fácil, economize energia, falando do modo mais científico. Isso. Vai comer alguma coisa. Você merece essa recompensa, né? Então, o fato de você usar ferramentas como essa, como o AP, né? Então, agora você já sabe o que é um AP. AP não é apartamento, né? Ó, falei bem paulista agora, hein, Camila? Falou. AP não é apartamento, meu. Tá bonito de ver. Aqui em Sorocaba a gente fala. Não foi Sorocabês. AP não é apartamento. Bem puxado mesmo. AP não é apartamento. AP é o seu accountability partner. É o cara que você vai prestar contas e ele vai prestar contas para você também. E vocês dois vão se ajudar. E compromissos públicos, né? Então, você deixar com que as pessoas saibam que você vai fazer aquilo que você vai fazer e elas vão acabar sendo seu AP naturalmente. Se comprometer com as pessoas mesmo, exato, né? Por exemplo, você prometeu algo para você mesmo que você quer fazer, alguma coisa que é importante sua, pode ser relacionado ao trabalho, sua vida com a família, enfim. Combina com alguém, com um colega e fala assim, tal dia eu tenho que te dar a resposta disso aqui. Eu concluí essa tarefa aqui, tal dia. E aí você fala para a pessoa, se eu não te falar, você me cobra. Você me cobra durante esse processo. Porque é isso que o AP faz. Ele ajuda a te cobrar para você chegar naquele teu objetivo. E mais, ele te ajuda a resgatar a tua memória para um compromisso que você fez para você mesmo. E o poder do AP é tão grande, eu me lembro que, eu acabei de me lembrar dessa situação, eu nem tinha lembrado. Alguns meses atrás, você se lembra que eu fiz um exercício, na verdade, de um compromisso público para acordar mais cedo. Sim. E aí eu fiz 21 dias acordando às 6 horas da manhã. Então, todo dia que eu acordava, eu fazia um stories fazendo o risquinho ali, dia tal, não sei o que, E aí, se eu não me engano, foi no dia 18 ou 17, cara, tava muito essa palavra que você imaginou aí de acordar. Tava difícil pra caramba de acordar. E tipo assim, tinha passado uns 10 minutos das 6 horas, eram as 6h10. E aí, de repente, meu telefone começa a tocar. Um número que eu não conhecia começou a tocar. E a hora que eu atendi, era o Léo, o meu amigo que tá morando lá na Inglaterra, e ele ligou pra mim e falou, não, cara, eu não vi seu stories, cadê? Acorda, bicho, não, só falta 3 dias, você não vai desistir agora. Ele foi meu AP, né? Então, assim, e eu concluí, agora tá numa outra fase do desafio, que é acordar um pouquinho mais cedo ainda. Mas o ponto é, talvez se ele não tivesse me ligado, a minha cabeça tava... Eu tinha ido dormir tarde no outro dia, minha cabeça tava setada. Que desligar e acabou. É só um dia, ela falava pra mim. É só um dia. A cama tá tão quentinha. Ninguém vai ver. Tá tão ninguém gostoso. Nem assiste seu stories, né? Ela fica lá a mente trabalhando. E, na verdade, nada a ver aquilo. Então, eu mandei elas fava, né? E aí, levantei e cumpri o desafio. Mas o ponto é a importância de eu ter feito um compromisso público, a importância de eu ter um AP, mesmo que ele não fosse meu AP formalizado, ele estava me acompanhando ali, e na verdade ele me mandava todo dia palminhas, né, a mensaginha ali, que motiva a gente olhar isso daí. Sim, que você pode ajudar outras pessoas também, exatamente, né? Então uma grande oportunidade de você fazer isso, não precisa fazer isso aberto nas suas redes sociais se você não se sentir confortável,
faça com seus amigos, grupos que você faz parte de pessoas que você confia, né? Então, lá na tribo, a gente é um grupo de extrema confiança. Então, a gente faz lá dentro, assume compromissos lá dentro, e você pode fazer isso também nos grupos que você faz parte. Então, são alguns exemplos de coisas que você pode fazer para vencer essa diacha dessa procrastinação, né? E uma coisa muito bizarra, assim, é que às vezes você acaba fazendo coisas que você nem sabia que você gostava em prol da procrastinação, né? Já sabe do que eu vou falar. Né? Quando você começa a trabalhar em casa, é muito bizarro. A gente está trabalhando algumas horas a mais em casa agora do que a gente trabalhava no passado, e a adaptação para trabalhar em casa é um desafio muito grande, porque você tem distrações, Inúmeras. N distrações. É super importante lavar louça. Era isso que eu ia falar. É super importante recolher a roupa. Nunca lavar louça e lavar roupa foi uma coisa tão importante na minha vida. É muito importante cozinhar. Que engraçado, né? Mas é bizarro isso. Mas é a diacha da procrastinação. Hoje a gente já aprendeu melhor como lidar com isso. Então tem alguns gatilhos que você usa, né? Então vou dar um exemplo para você que trabalha em home office. Aliás, foi uma dica que me passaram no Instagram. Quando eu fiz um stories lá falando, pessoal, tá difícil, me ajuda, pelo amor de Deus. Fui atrás dos meus accountability partners para me ajudarem. E aí o pessoal mandou várias dicas e o pessoal falou, não, troca de roupa como se fosse sair de casa. Não, tenha um ambiente só para você trabalhar. Entrou ali, você como se estivesse trabalhando em casa. Então, eu venho de uma rotina de quase 20 anos trabalhando fora, né? Trabalhava em grandes empresas, depois trabalhava na nossa empresa lá física que eu tinha que ir todo dia. E hoje que a gente está no nível que a gente não precisa ir todo dia, então a cabeça fala assim, não, mas você está em casa. O que você está fazendo aí? Você está em casa. Tipo, casa de descanso. Exatamente. Né? E aí tem que saber conciliar isso. Você usando esses gatilhos funcionou muito bem. Aliás, agradeço aqui publicamente o pessoal que me mandou as dicas lá no Instagram, porque ajudou a nós dois, ajudou muito a gente a trabalhar em casa. E aí você ativa esses gatilhos, você consegue saber exatamente que horas você está trabalhando, que horas você está no momento de descansar, no momento de lazer. Mas é muito importante, primeiro, volta lá no comecinho do que a gente falou. A gente só conseguiu porque a gente queria, né? Então esse é o primeiro passo. Exato. Tem gente que fala que quer, mas não demonstra que quer, certo? Porque da boca para fora da boca para fora, exatamente. Eu tenho que sei lá, eu tenho que acordar mais cedo. Eu tenho que treinar minha equipe. Eu tenho que não sei o quê, né? Então, voltando aqui ao que a gente fala nesse podcast. Por que o podcast chama Movimento TLP? Para que você se mantenha em constante movimento. Então, a gente falou lá, defina metas. Então, se você quer treinar a sua equipe, se você quer acordar mais cedo, qual é o passo que você vai tomar hoje, pequenininho, passinho pequenininho, para que você consiga atingir essa meta maior no final? Porque uma boa parte da procrastinação, eu acredito também, é a gente não enxergar o caminho para atingir aquilo que a gente quer. Ou dar um tamanho muito maior. Exato. Porque, por exemplo, quando você fala, quero começar a acordar mais cedo. Ok, não precisa ser 1 hora mais cedo. Pode ser 10 minutos mais cedo. Começa 5 minutos. Exato. Depois 10, é o caminho. E qual é o lance? Você criar o hábito. Uma forma de vencer a procrastinação é criando um novo hábito. Então, eu tenho que acordar mais cedo, tá? Mas se você levanta às 6 todo dia e de hoje para amanhã você quiser levantar às 5, vai ser muito difícil. É muito tempo, é super considerável para você adquirir essa rotina do dia para a noite, né? Então, poxa, eu vou levantar 10 minutos mais cedo. Isso. Depois você passa para 15, depois você passa para 20, depois você passa para meia hora. E assim vai. E com tudo na nossa vida, né? Eu falo muito de ler. Eu quero ler o livro. Eu tenho que ler o livro, mas eu não tenho tempo. Se organiza. Se você num dia quiser ler um livro inteiro, não vai dar, realmente não vai conseguir. Não vai conseguir, você tem um monte de coisa pra fazer. É um hábito que você tá criando. É um hábito. Você nem tem o hábito de ler. Aí você quer começar a ler e já um livro num dia. Começar e terminar. Nossa, é ousado pro teu cérebro entender tudo isso, né? E aí você vai se frustrar. Porque não vai dar e você vai achar que você não é capaz. Então, poxa, eu preciso ler. Ok, eu nem tenho o hábito de ler.
Então, o que eu posso fazer hoje para começar a adquirir esse hábito? Vou ler uma página por dia. Tá ótimo! Você deu o primeiro passo, você está criando um novo hábito. A gente Tá tem vencendo sim, a procrastinação da leitura. e a gente, ser humano, tem essa mania de achar que o próximo passo é ter que fazer algo grande. Isso, que é o que eu ia falar. Não Então, é. e quando a gente fala, um exemplo muito legal disso é na parte financeira. Então, Sim, que é a olha, mesma coisa. muito legal. Né? Então, você fala assim, meu sonho é ter uma casa na praia, ou meu sonho é comprar uma Ferrari, né? Cara, legal. Mas dependendo da sua realidade, isso parece, não que está, mas parece estar muito longe, é muito grande, tá distante. Eu não consigo materializar aquilo ainda na minha cabeça. Então, você coloca isso lá no seu quadro de visão, lá, a Ferrari, a casa na praia, mas desenha com as metas que a gente falou lá, o que você vai fazer hoje? Pô, então eu quero minha casa na praia. Não tenho dinheiro ainda para começar a guardar para comprar a casa na praia, não tenho R$100, começa com R$1. Vai guardando R$1, até você ter R$2. Depois você vai ter R$3, R$10, R$50, 100. E parece insano, tá? Mas o que eu tô dizendo é você criar o hábito de fazer aquilo que é preciso ser feito. Então, o fato aqui que eu tô falando não é a ação de comprar a casa na praia, mas é a ação de salvar dinheiro, de economizar dinheiro para você comprar a casa na praia. E o economizar dinheiro que é o que você está procrastinando em fazer. E que é os passos que você está dando dia após dia para alcançar o teu objetivo. E você está em constante movimento. Exato. Né? Exatamente. Eu tenho um mentor que ele fala assim, que você tem que viver a vida como um verbo, não como um adjetivo ou um substantivo. Porque verbo é sinônimo de ação. E eu vou trazer esse conteúdo mais detalhado depois para vocês, mas é muito isso, é você fazer, é você estar em constante movimento. Grava isso na diacha da sua cabeça. Eu vou falar mais perto. Grava isso na diacha da sua cabeça, meu filho. Esteja em constante movimento. Eu não sei quantas vezes nós vamos ter que repetir Água isso. Água parada da dengue, gente. Ó, esteja se movimentando. Os farmacêuticos agora. Água parada é líquido ruim, não pode. Água parada é problema. Então, se você tá muito paradão, muito paradona, é problema. Mantenha-se em movimento, que com o movimento você vai conseguir alcançar aquilo que você quer e você vai vencer a procrastinação, que é o tema que a gente está falando aqui hoje. A procrastinação nada mais é do que você não querer estar em movimento, né? Acho que a gente pode resumir dessa maneira. Sim. É a pessoa que ela entrou numa frequência ali e não quero sair dessa frequência aqui, mesmo sabendo que eu preciso sair dessa frequência. Isso, aqui. E normalmente a pessoa que vai estar reclamando de muita coisa. Só que aí ela não aí faz volta nada. Nos mimimizeiros que nós falamos no episódio passado. Aí ela não faz nada pra mudar. Não quero nem entrar nesse tema. Ela reclama, não faz nada pra mudar, assume que é uma procrastinadora nata. E beleza. E sabe o que é tá o bizarro? Tudo bem, daí fala mal de tudo, do mundo, tudo é culpa dos outros, nada é responsabilidade dela. Essa pessoa talvez passe uma vida inteira sem saber o que é viver de verdade. E sabe o que acontece com essas pessoas? Para essas pessoas também existe o accountability partner. Agora fiquei interrogações aqui. Existe. Por quê? Como? Porque o cara que ele começa a reclamar de tudo, o mimimizeiro lazarento que nós conversamos no último podcast, o cara que começa a reclamar de tudo, é muito fácil ele achar pessoas que concordem com ele e ajudem ele a continuar reclamando. É verdade. Faz sentido. É um accountability partner negativo. Do lado errado. Que é a parada do efeito da fila de banco lá, que eu gravei um vídeo falando sobre isso, tá lá no meu Instagram, Max Pena com 2x. Entra lá que você vai ver, tá no IGTV. É a famosa fila de banco. A coisa mais fácil que você tem nessa vida é te ajudar pessoas que vão... encontrar pessoas que vão te ajudar. Elas vão fazer com que você esteja certo. É isso que eu quero dizer, entendeu? Então você vai chegar reclamando e falar: não pude ir na academia por causa do meu filho, porque eu tenho um filho, não pude ir na academia. Daí ela vai virar e falar: coitadinha, é verdade, as crianças realmente é muito difícil a vida como filhos. Aí vai chegar outra: eu também, é verdade. E assim vai. É a coisa mais fácil. Aí pra quebrar tudo isso, chega uma que é mãe de 3 filhos e vai na academia todo dia, né? Aí você vê dois
contrapontos, Sim. assim, totalmente distintos. Exato. O ponto que eu quero trazer é que, assim, cuidado, de novo, né? Na verdade, a gente começa a falar as coisas aqui, você começa a rodar em volta de sempre os mesmos tópicos, né? Sim. É muito bizarro isso. Esteja em constante movimento, cuidado com quem você anda, o ambiente te faz, Sim. né? E esteja presente para aquilo que você está fazendo. Então, cuidado com o ambiente que você tá de mimizeiro, porque você vai encontrar os seus accountability partner do mimimi. Né? A gente pode chamar esse do APM. Cuidado APM. com o seu APM. O APM, fuja do APM, não seja um APM. A não ser que você esteja muito satisfeito de ser assim, né? Porque isso é uma escolha, né, Max? Não é, mas fique bem longe de mim. Eu não ando com essas pessoas aí também, não. Não dá. O APM é o Accountability Partner Mimimizento. Mimimizento. Tem o adjetivo para a pessoa. Mimimizenta. Eu vou mandar isso no grupo agora. Eu curti esse. Accountability Partner Mimimizento. É tudo que você não pode ser. Encontrar. Você não precisa, você não pode ser. Encontra só o seu Accountability Partner. O partner Legal? Que vai lá, que vai te fazer pra frente. Eu tenho a minha Accountability Partner, que é minha amiga farmacêutica, querida Andréa Kamizaki. Toda terça-feira, às 8 horas da manhã, nós duas, telefone. A gente conversa, passa as ações da semana e durante até o próximo encontro, na próxima terça-feira, a gente vai fazendo follow-up uma com a outra. O que significa isso? Eu vou perguntando, e aí, tá conseguindo? Tá precisando de ajuda? Aí ela me responde, ou a mesma coisa ela me pergunta, e aí, tá conseguindo cumprir suas ações? Tá precisando de ajuda para alguma coisa? E às vezes acontece no meio do caminho das coisas não estarem muito boas, não. De estar chegando a próxima reunião e você falar, meu Deus, não cumpri ainda. Aí entra a conversa, entra essa ajuda mútua que é para o crescimento sempre. E para evitar a procrastinação. Então, cuidado com a procrastinação. Cuidado com o que você está deixando para amanhã, aquelas coisinhas que você está empurrando com a barriga. Não tenta abraçar o mundo, meu filho. Faz uma coisa de cada vez. Um passito, passito. Já dizia a música lá, passito, passito, suave, suavecito. Então, passito, passito. Vai devagarinho, coisinha, um passinho de cada vez. Mas o importante é que você se mantenha em constante movimento, que assim, e num meio bom, né? Então, esteja em constante movimento, no meio de pessoas que também estão em constante movimento, que vai dar tudo certo. E assim você vai conseguir vencer essa maldita dessa procrastinação. Na verdade, você não vai vencer ela de uma vez, porque daqui a um tempinho ela vai voltar. A hora que você for... Você vai doer agora, você vai crescer. Aí a hora que você... Ai, nossa, cresci, ai, que bom. Aí vem ela, né? Fica assim, tá bom. Já deu pra até que aqui. mais? Aí essa é a procrastinação. Aí você manda ela suava de novo e cresce de novo. Aí você vai de novo. Nossa, mas por quê? Não sei o quê. Então... Cuidado com ela, mas esteja ciente e presente que você quer verdadeiramente vencê-la, porque senão ninguém vai poder fazer por você. E vencer aos poucos, né? Isso. Dia após dia. Chegou a procrastinação, bateu na sua porta, bateu na sua cabeça. Opa, respira e fala, eu posso vencer isso. Eu tenho uma frase que eu falo, eu aprendi essa frase com 14 anos de idade, que ela é a explicação da desculpa, né? A Camila já cansou de ouvir eu falando essa frase, o pessoal do Farmacêutico Único, lá dos nossos programas também, eu sempre repito isso, que é um dos mantras que eu tenho na minha vida, e eu acho que ela serve muito para procrastinação também. Eu estava pensando aqui, né? E é a explicação da desculpa. E para você que nunca me ouviu falando isso, para você que já ouviu, você vai ouvir de novo, porque nunca é demais a gente botar esse conceito na cabeça. A desculpa é a busca pelo argumento inútil por não cumprir com a sua responsabilidade, mesmo sabendo que deveria tê-lo feito. Então, a desculpa é a busca pelo argumento inútil por não cumprir com a sua responsabilidade, mesmo sabendo que deveria tê-lo feito. E eu acredito que isso é a procrastinação, meu filho. É a mesma coisa. A procrastinação é a busca pelo argumento inútil para não fazer aquilo que você... Exatamente. Para não fazer... A busca pelo argumento por não ter feito... Peraí que eu me confundi. A busca pelo argumento inútil por não fazer aquilo que precisava ser feito, mesmo sabendo que deveria ter feito. Então, isso é a procrastinação. Só que a desculpa você faz depois. A procrastinação você faz antes.
Só muda assim. o tempo verbal, né? Um é antes, o outro é depois. Então, cuidado para você não estar buscando um argumento inútil para não fazer as coisas que você sabe que precisa ser feito, né? Que você tem a responsabilidade de fazer. Então, cuidado para não deixar de cumprir com a sua responsabilidade, mesmo sabendo que você precisa fazer aquilo e que é importante para você executar. Tudo bem aí? Ai, desculpa, Passou? gente. Mas é isso, gente. Então, ó, eu queria aqui agradecer, Camila, obrigado por mais esse podcast. Muito bom. Camila está se recuperando aqui. Camila, muito obrigado pelo podcast. Agradecer você que ficou com a gente até o final desse podcast. Pode ver a Camila se engasgando aqui com a tosse dela. Gente, é uma tosse alérgica. E eu quero agradecer a todos vocês. Dá pra falar? Dá pra falar devagarzinho. Não chora, calma. Ela está emocionada, gente. Então, muito obrigada. Nos acompanhem. Estejam sempre em movimento. Isso é muito, muito importante. Manter-se em constante movimento. E uma forma de você se manter em constante movimento agora é você ir lá e nos seguir nas nossas redes sociais. A gente compartilha muito conteúdo relacionado ao mundo do empreendedorismo, ao mundo de você viver a vida do jeito que você quer. A gente vive num mundo onde não tem certo, tem errado, tem pontos de vista diferentes. Então, corre lá para ver um pouquinho mais do nosso material. O meu Instagram é @maxpena, com 2x, M-A-X-X, pena. O da Camila é @doutora Camila Furtado. O doutora é DRA, então @DRA Camila Furtado. E a mesma coisa você nos encontra tanto no YouTube quanto no Facebook. Max Pena Empreendedor no Facebook e no YouTube. E doutora Camila Furtado, farmacêutica empreendedora, no YouTube e no Facebook também. Tá? Foi muito bom estar com vocês aqui em mais esse episódio do podcast #Movimento LP. E a gente está inventando muita onda aqui para esse podcast, tanto para quem nos acompanha ao vivo, quanto para quem nos ouve depois ou nos assiste no replay também do podcast aqui no canal. Então, é isso. É isso? É isso. E sabe o que vai acontecer, Camila? Vou tossir. Vai tossir. Sabe o que vai acontecer com você se você pegou todos esses insights hoje aqui e você não fizer nada, você não seguir essa orientação e se manter em constante movimento? Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer nada, meu filho. Não vai acontecer nada com você. Então, entre em movimento, #Movimento LP, mantenha a ação, faça aquela coisinha, pega aquele insight que você ouviu aqui, que você pode aplicar na sua vida agora, que é isso que vai fazer a diferença. Daqui 5 anos, você vai ter desejado ter começado hoje. Legal? Um grande beijo pra você. Nos falamos no próximo podcast, beijo. Ao vivo ou aqui no podcast. #Movimento LP. Tchau!